Oi, turma do livro Alânia, Áureo Gonçalves. Nós estamos no capítulo 8, Ilusão da Matéria. E como eu dividi o texto, por ser longo, hoje é a terceira e última parte. Em seguida, Ludwig, Otto e Janel deixaram a instituição hospitalar e resolveram caminhar um pouco pelas redondezas. Encontraram um local silencioso onde um pequeno riacho seguia seu curso sob um corredor de rochas planas e vegetação convidativa. Acomodaram-se para refazimento ao contato dos raios solares agradáveis daquela hora do dia. Janel abraçou Ludwig e agradeceu. Tenho certeza de que você fez o possível para manter Lucas na trilha do equilíbrio. E lhe agradeço muito por isso. Fico feliz que tenhamos nos encontrado, embora as circunstâncias não sejam as mais agradáveis. Obrigado. Eu realmente nunca tive facilidade para intuir Lucas, porque ele sempre se mantinha numa sintonia diferente. Sempre precisei recorrer a pessoas de sua convivência para alertá-lo sobre os caminhos que tomavam. Vocês recebiam com facilidade minhas sugestões pelas vias intuitivas, repassando-as ao meu pupilo. Nos últimos momentos de sua encarnação, recorri a Joseph, o companheiro do gueto de Varsóvia, para ajudá-lo. Você tem notícias sobre ele? Joseph também contraiu tifo e não deve resistir no corpo físico por mais uma semana. Tem sido muito ajudado pelas equipes de trabalhadores espirituais em serviço na região por ter se constituído um verdadeiro servidor de seus semelhantes em momento de dor e angústia extrema. Otto, ainda muito impressionado com a situação de Lucas, afirmou: Eu sempre tive certeza da sobrevivência da alma, mas nunca parei para pensar sobre as consequências de nossos atos na vida espiritual. Talvez por achar que apenas aqueles mais graves tinham alguma repercussão importante. Dessa vez foi Ludwig que respondeu: Muitas pessoas caem nessa armadilha. Devemos nos atentar ao que alimentamos, pois, como disse Jesus, tudo o que ligarmos na terra será ligado no céu, e tudo o que desligarmos na terra será desligado no céu. Isso quer dizer que trazemos para cá nossos padrões mentais, nossos vícios, desejos, afetos e conquistas morais. O bem-estar após a morte depende muito do grau de equilíbrio que o ser conquistou durante a vida. Nosso Lucas se fixou demasiadamente na vida material, não dando atenção nenhuma à realidade espiritual de todos nós. Dessa forma, ao chegar aqui, não conseguiu facilmente se adaptar. Existem companheiros também que, mesmo conscientes, nada conseguem enxergar ou escutar, porque literalmente fecharam os olhos para a espiritualidade e, ao aportarem no plano espiritual, nada conseguem perceber, demandando tratamentos especiais e preparação para a nova reencarnação. Otton olhou por um instante para Ludwig e refletiu que aquele homem transmitia muita certeza e determinação em suas palavras e ações. Era um típico alemão de olhos e cabelos claros, alto e gestos comedidos. Trajava um macacão preto com o símbolo triangular de Alânia. Falava sempre de modo firme e atravessava o interlocutor com um olhar penetrante. Otton queria continuar o aprendizado e ponderou. É realmente chocante cultivar a espiritualidade. É importantíssimo para evitarmos sofrimentos como esse. Você disse bem, não é necessária afiliação a alguma religião, que muitas vezes é apenas formalização de cultos exteriores. A verdadeira experiência religiosa, no sentido verdadeiro desse termo, de ligação com o Criador, ocorre no interior do ser. E isso não depende de intermediários nem de religiões formais. Porém, a maioria delas é altamente respeitável. Ajudam o ser humano nessa busca, pavimentando o caminho, por assim dizer. Mais tarde, com maior maturidade, ele poderá caminhar sozinho. Quando o encarnado passa a vida toda sem olhar para o alto, sem o hábito de recolher-se para uma oração ou meditar sobre assuntos transcendentais, em suma, sem buscar a essência por trás da ilusão da matéria, estará criando uma espécie de bloqueio em seus sentidos, fonte de perturbação após a morte física. Poucos se preocupam em se preparar para a vida após a morte e em viver de acordo com a sua essência de espírito imortal, concluiu Otto. De fato, concordou Janel, e isso, de acordo com o filósofo Sócrates, é a verdadeira loucura. Muitos o fazem por preguiça de deixar velhos hábitos e buscar um novo sentido para suas trajetórias. Outros estão hipnotizados pela rotina material que simplesmente não se desligam de seus atrativos, contendas, acontecimentos e ambições.
E ainda há aqueles que perderam a fé por falta de um conhecimento mais profundo como Deus age em nossos destinos. Janel, no curso que iniciei, do qual estou gostando muito, aprendi o conceito de que Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. O que podemos entender com essa afirmação? Questionou Otto. Acredito que em um futuro ainda distante de nosso tempo, as religiões irão cada vez mais encontrar pontos de encontro em suas formas de interpretarem a realidade, e a própria ciência irá contribuir decisivamente para que alguns fundamentos da doutrina espírita sejam comprovados e eventualmente aproveitados e estudados por membros de outras crenças. Podemos ter certeza de que a ciência caminha para descobertas incríveis, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a possibilidade de comunicação com os seres desencarnados, a energia vital que nutre os seres vivos, a existência de um corpo espiritual. Enfim, todas essas questões serão alvo de estudos aprofundados no futuro. Compreendo, e isso geraria uma verdadeira revolução de conceitos religiosos, sendo difícil prever as consequências. No entanto, infelizmente, ainda vigora no planeta um triste abismo entre a fé e a ciência, ponderou Otto melancolicamente. E Janel retomou a explicação. São linguagens diferentes para descrever a mesma realidade. A fé não deve contradizer o que prova a ciência. E os cientistas não podem zombar dos que creem, mas sim abrir seus horizontes de pesquisa para as questões que precisam ser elucidadas. O grande astrônomo Galileu Galilei, verdadeiro missionário do Cristo, ensinou muitas vezes que a fé não era antagonista do método científico. Dizia que para conhecer a forma como Deus age é preciso estudar o mundo natural. Ludwig pareceu se lembrar de algo com esse exemplo e acrescentou: também podemos citar outro tipo de falsa rivalidade entre fé e ciência, as descobertas feitas no século passado por Charles Darwin sobre a evolução das espécies fizeram com que muitos julgassem equivocadamente que Deus não existia. No entanto, o fato da humanidade descender de um ancestral comum e os seres vivos evoluírem fisicamente por meio das mutações e seleção natural de forma alguma exclui a possibilidade de que todo esse processo altamente complexo venha sendo continuadamente coordenado e guiado por inteligências superiores. O próprio Darwin, dando um exemplo, admitiu que uma estrutura tão perfeita como o olho humano dificilmente poderia ter surgido ao acaso. Realmente é difícil aceitar racionalmente que a diversidade da vida, a complexidade dos fenômenos naturais e a interação fantástica entre os seres vivos tenham sido produzidos de forma aleatória, o que também não invalida as recentes descobertas científicas, concordou Otton, acrescentando subitamente: lembrei agora que tenho mais uma aula do curso sobre espiritismo daqui a algumas horas. A tarde já caía em Alânia e o sol dava um espetáculo de cores no horizonte. Diariamente às 18 horas, todos se concentravam numa prece coletiva, e foi o que fizeram, Ludwig, Janel e Otton, antes de seguirem para novos aprendizados. Então aqui, nessa parte, eles discutem a respeito da importância da espiritualidade, da gente poder se preparar para retomar as nossas atividades no plano espiritual. Nós não vamos sair daqui da Terra para uma morte total. A morte é física, a morte é do nosso corpo. Nós precisamos dele para estar encarnado. Nós não somos encarnados, nós estamos. Nós somos espírito. Por ser espírito, nós temos que estar sempre religados ao Criador e à espiritualidade. Mas quando a gente está aqui encarnado, nós esquecemos do principal. Então, quando eu vi uma historinha há tempos atrás, falava de uma mãe que entrou numa caverna com o filho e quando ela entrou, ela se deslumbrou com uma série de ouro, de prata, de joias, tesouros. Ela se deslumbrou com tudo aquilo e começou a pegar e colocar na blusa e ela ia carregar tudo aquilo para fora da caverna e a caverna estava estremecendo e vinha uma voz e falava para ela: não esqueça o principal. E ela: não, de jeito nenhum, não estou esquecendo nada. E pegando aquele monte de ouro, aquele monte de tesouro
E ela falou, eu vou levar tudo que eu puder. E ela ia lá fora da caverna, despejava um pouco e voltava e enchia de novo. E o filho dela andando do ladinho dela, o filho pequeno. E lá na caverna vinha uma voz e falava, cuidado, não esqueça o principal. E ela ia lá, enchia de novo a blusa dela, cheia de coisas de ouro, de prata, de joias. Ia lá fora da caverna, despejava, voltava outra vez. E o filho dela andando para lá e para cá, atrás dela, né? Pequenininho. E a caverna vinha uma voz e falava, cuidado, não esqueça o principal. No final das contas, ela fez a sua última viagem, encheu de novo a blusa dela, cheia de joias, tal, de tesouro, saiu da caverna e desmoronou a caverna. E nessa que desmoronou, fechou a entrada da caverna. E aí veio uma voz, você esqueceu do principal? Ela, não, eu peguei tudo que eu podia, eu tô rica, tô milionária. Aí alguém lá na voz da caverna falou, você esqueceu o principal. Aí ela, não, tá tudo aqui. Tudo que eu podia pegar, eu peguei. Isso aqui para mim é o suficiente para mim viver bem o resto da minha vida. E aí a voz vinha de novo e falava, você esqueceu o principal. Aí ela olhou para um lado, olhou para o outro. Cadê o filho? O filho ficou dentro da caverna. Então, o nosso filho é o nosso espírito. E a gente troca, né, o principal, que é o nosso espírito, pela ilusão da matéria. É isso que a história, na época, era um outro contexto, mas eu estou adaptando ele para esse tipo de contexto que nós estamos trabalhando hoje. Então, a gente deixar o principal para trás pela ilusão da matéria, quando a gente chega no plano espiritual, o que acontece? O que a gente está levando na mala? Você vai levar a sua riqueza, sua casa, seu carro? Você vai levar o seu corpo? Nem o seu corpo você leva. Você leva o seu perispírito moldado no corpo que você tinha. Se você se matou e estava jorrando sangue da sua cabeça, você vai chegar no plano espiritual jorrando sangue da sua cabeça, dando a entender que o seu corpo está ali, mas não é o corpo espiritual, que é o perispírito. Se você bebeu demais, se você era uma pessoa que tinha vícios, você vai chegar no plano espiritual querendo bebida. Se você era uma pessoa gulosa que vivia comendo, você vai chegar no plano espiritual com fome. Você vai chegar no plano espiritual querendo baderna, se você era da baderna. Se você era uma pessoa que acreditava na morte física, você vai chegar lá e vai ficar morto. Como o Lucas fica aqui nessa história. Ele aparentemente morto, mas os espíritos sabem que ele não está morto, o espírito dele está vivo. Porém, ele se recusa a abrir os olhos, ele se recusa a compreender que ele está do outro lado, porque a vida inteira ele foi materialista. Então, nós deixamos o nosso principal de lado, que é o nosso espírito. Outro dia eu estava falando isso num outro canal. Nós não somos preparados quando nós reencarnamos pelas famílias que nós temos, aquela tradição da igreja, seja evangélica, católica, como elas são muito fortes ainda, essas religiões elas não trabalham de verdade pela espiritualidade. Elas trabalham para que a gente acredite em Deus. Aplausos para elas. Mas elas não trabalham a gente como espírito. Nenhuma religião fora do espiritismo trabalha de verdade o espírito. E o espiritismo, para alguns espíritas, hoje existem aí algumas linhas dentro do espiritismo, que alguns falam, o espírita, ele não o espiritismo, desculpa, ele não é religião. E tem uns que falam, qual é a sua religião? Eu sou espírita, ou seja, eu estudo o espiritismo. Então, existem aí duas linhas de pensamento dentro da doutrina espírita. Só que eu, Patrícia, respondo por mim. Eu tenho o espiritismo como uma religião, porque é onde eu estou me religando com Deus. A religião é toda e qualquer atividade que religa você ao Criador. Para isso, você não precisa ter dogmas, ter rituais. Às vezes, eu sou até um pouco santomé em relação à água fluidificada. Porque, vejam bem, tem algumas coisas que fogem um pouco da minha compreensão, talvez por eu ser materialista também. Eu estou ligada no físico, como qualquer outro ser mortal e atrasado moralmente. Às vezes as pessoas falam assim, você vai num centro espírita fazer um tratamento, aí você leva uma garrafinha de água, o médium vai lá e fluidifica a água. Eu já fluidifiquei muito, já trabalhei muito nessa área de fluidificar a água. Nada mais é do que você fazer uma oração,
com a mão sobreposta na garrafinha aberta, onde é a mesma coisa de um passe, né? O espírito amigo, ele envia, canaliza através de você a energia positiva, aqueles remedinhos que aquela pessoa precisa, que o espírito sabe, nem eu sei, como médico. O espírito manda através da minha carne e ela vai ser exalada, aquela energia até a água, vai ser fluidificada. Eu, às vezes, tenho um pé atrás com essa água. Até hoje, eu mesmo trabalhando em razão disso, às vezes eu tenho umas certas dúvidas, porque água, para mim, é uma composição que vem da natureza. Quanto mais natural, mais abençoada ela é. Ela já está vindo com as energias da natureza, ela já está vindo com as energias que fogem aos nossos olhos. Quando você coloca uma garrafinha, os fluidos para aquela água, você pode muito bem pegar aquela garrafinha e jogar a água dentro do seu filtro. Eu penso dessa forma. A água que está fluidificada, que ela vai se misturar com a água do teu filtro, que tem a medicação, e você vai tomar aquela água enquanto a água do filtro estiver lá. Eu penso dessa forma. Tem gente que não. Tem gente que fala assim, olha, se a água estiver acabando na garrafinha, você vai lá no seu filtro e vai completando. Então, é só essa água que vai estar fluidificada. Para mim não faz sentido. Para mim faria mais sentido o quê? Pegar a garrafinha e jogar dentro do filtro. Fluidifico 20 litros de água e vou tomar água fluidificada. É o que passa mais pela minha razão. Então, eu sou muito Santo Tomé. Eu ainda sou muito materialista. Tem coisas para mim que fogem da crença, mesmo que ela seja uma crença comprovada pela ciência, que o espírita, né, ele trabalha dentro da religiosidade, da filosofia e da ciência, o espírita, não o espiritualista. Então, o espiritualista, ele vai acreditar na vida após a morte, ele acredita em espíritos, porém tem algumas restrições, aí, inclusive os rituais e dogmas que essas religiões trazem. O espírita, para mim, o espiritismo, ele é religião e ele não pode ter esses rituais, esses dogmas. Se eu ficar indo no centro espírita, levando uma água para ser fluidificada, isso aí vai acabar caindo no ritual. Se eu tiver que colocar uma água na hora de fazer um evangelho, isso vai acabar caindo no ritual. Então, na minha cabeça, essas coisas não entram. Eu posso, por exemplo, como já aconteceu, eu ver uma pessoa desequilibrada, uma pessoa muito ansiosa, eu ir lá e fazer uma prece na água, estar fluidificando aquela água, pedindo a Jesus, pedindo aos mentores que me ajudem a acalmar aquela pessoa, que coloque na água um remedinho para acalmar aquela pessoa. E já vi a pessoa acalmar. Como eu sou meio Santo Tomé, falei, opa, isso realmente acontece. Aquele copo d'água fez efeito. Não é só a água em si. Ah, vamos colocar açúcar na água? Não, e se a pessoa é diabética? Pelo amor de Deus, não. Então, a água, você dá a água para a pessoa e faz uma prece e dá resultado, porque é o seu sentimento, é o seu desejo de que ela fique bem. Lembra que a gente falou a respeito de macumba? Macumba só pega em quem aceita. Se você tiver blindado, se você tiver orando e vigiando, o seu espírito estiver elevado, podem desejar para você o que quiser, que não vai chegar em você. Mas se a pessoa está desequilibrada e ela aceita o tratamento da água, ela aceita um passe, ela aceita um abraço, ela aceita uma palavra, ela vai se acalmar. Porque ela está aceitando. Então, nós precisamos aceitar que nós não somos carne, estamos na carne. Então, essa parte que eles conversam muito aqui é a respeito até onde o espiritismo ele é uma religião ou não, e eles colocam aqui. Assim como lá no Livro dos Espíritos, eu vou pelo Livro dos Espíritos, né? O espiritismo, ele é religião, ciência e filosofia. Ele é religião. Está lá no Livro dos Espíritos. Se ele é religião, ele pode se tornar também o futuro das religiões, porque tem coisas no espiritismo que as outras religiões não têm. E que pode ser acoplado, que pode ser adaptado diante da crença de cada um. Então, eu conheço muitas pessoas que são evangélicas e vão no espiritismo para recolher um pouco mais de informação. Ela gosta de praticar os rituais, ela gosta de praticar os dogmas daquela religião do qual ela nasceu e cresceu. E nada impede dela ir no espiritismo para poder recolher um pouco mais
de conhecimento. Então, o espiritismo não é fechado para as outras religiões. Você não tem que deixar de ser católico, você não tem que deixar de ser budista para entrar numa casa espírita. Você pode muito bem frequentar os dois. Você pode dizer para todo mundo, sou católico. Eu vou na missa, eu confesso, eu pratico tudo aquilo que a católica quer. Mas eu vou assistir uma palestra no espiritismo, eu tomo um passe, eu leio Allan Kardec. Nada impede. Você não precisa fazer escolhas. Você pode muito bem acoplar, acrescentar. Porque o espiritismo, querendo ou não, é o único que eu conheço, pelo menos, que responde perguntas que outras religiões não conseguem responder. Que vão trazer para a gente essa responsabilidade de entender que somos espíritos. E que depois da morte física, a gente continua vivo, com as mesmas manias, vícios, virtudes, com a mesma consciência que a gente tinha enquanto estava encarnado. Os mesmos desejos que a gente tinha enquanto encarnado, a gente chega do outro lado. Então, aqui, nesse trecho, eles colocam, através do que está acontecendo com Lucas, né? De não acordar, de não se desenvolver lá do lado espiritual, porque não estava preparado para chegar do outro lado, para nós refletirmos sobre isso, para que a gente não cometa o mesmo erro. Então, aqui é uma preparação para todos nós que estamos estudando da importância de tratar o nosso espírito, mesmo estando encarnado, principalmente estando encarnado, porque nós vamos voltar para a nossa pátria espiritual, para o nosso local de origem. Os espíritos têm origem no plano espiritual. Lá é a nossa casa de verdade. Aqui são experiências, é escola. Aqui é para aprender coisas na prática que no plano espiritual não tem. Eles têm uma série de coisas que nós podemos aprender lá, mas como eu falei outras vezes, lá me parece ser mais aquela coisa branda, teoria. E a prática é aqui. Opa, vamos colocar em prova para ver se aprendeu. Vamos espiar, vamos jogar fora aquilo que não presta. Por isso que nós estamos no planetinha de prova e expiação. E assim, quando esse planeta se tornar de regeneração, a história também já vai ser outra. Os nossos convívios com pessoas, os nossos modos de tratamento, a nossa convivência, as nossas provas, vão ser completamente diferentes quando se tornar a regeneração. Vai ser mais brando, mais tranquilo. Mas para isso a gente tem que evoluir, para isso a gente tem que aprender. Então, hora a gente vai estar aqui e hora a gente vai estar lá no plano espiritual, até chegar no ponto de equilíbrio, que a gente pode ir para o próximo estágio, que é o de regeneração. Aí, como eu faço sempre, né, eu fiz um resuminho aqui no final do capítulo, só para a gente poder recordar toda a história, porque eu mesmo, como eu falei para vocês, eu me perco. Então, é importante a gente ter esse resuminho aqui no final, pelo menos eu acredito, para a gente poder dar o próximo passo. Então, nesse capítulo 8, Lucas inconsciente, na ala dos suicidas. Em outra ala estavam melhores a Ana, a Dária e o Ivan, que foram influenciados pelas obras do Lucas ao suicídio. Hannah cuidava desses pacientes que também havia experimentado o suicídio em outra encarnação, influenciada por espíritos que ela abortou. Para dar alta a um espírito em Alânia, era necessário decidir com todos envolvidos na recuperação do doente. Não era só médico que era o trabalho com os doentes. Toda a equipe era responsável. Aqui no nosso plano fica aquela história só em cima do médico. É como se ele fosse o juiz da vida humana. E a gente vai para o hospital, o que o médico falar, todo mundo acata, não tem uma segunda voz, não tem uma segunda opinião. E lá não, é a equipe toda que tem que dar opinião sobre a alta do paciente. Hannah estava preocupada com Lucas, que não despertava, por estar preso na crença em materialismo, que a vida cessa no túmulo, né? Ele foi transferido para uma outra ala para tratamento intensivo e diferenciado. Janel e Otton chegam com Anthony para interná-lo, conversam com Hannah sobre o estado de Lucas, trocam ideias de como reanimá-lo, incluindo crianças que ele ajudou em Varsóvia.
Ludwig, o anjo protetor de Lucas, diz que ele não aceitava ajuda na Terra, ele precisava de pessoas que... Ele usava pessoas na Terra para chegar até Lucas, porque diretamente ele, como anjo guardião, ele não conseguia chegar no Lucas. Às vezes nosso anjo protetor tem essa dificuldade. Gabriel que eu diga. Às vezes ele não consegue falar diretamente para mim. Aí ele vai e usa alguém, um amigo, uma pessoa próxima, para me dar algum recado. Tenho certeza que isso acontece comigo aqui. Joseph, companheiro de Lucas, no campo de concentração, contraiu tifo e logo também desencarnará. É importante, então, a gente se pegar mais com a vida espiritual do que a material. Então, o capítulo, ele fornece para a gente essas ideias, essas informações, com as quais a gente vai amadurecendo o nosso espírito também. Olha como esse livro vem mexer com profundidade as nossas crenças, nossos valores. Eu acho isso o máximo. O livro, ele não pode vir com uma história pronta. Ó, é isso aqui e acabou. Acredite nisso e pronto. Não, esse livro aqui, ele traz a gente nessa reflexão. Traz informação, faz a gente refletir, a gente devolve essa informação e ele traz novamente uma outra informação em cima e vai agregando conhecimento. Eu acho um livro assim espetacular para a gente poder se tornar de verdade pessoas melhores, espíritos um pouquinho mais avançados. Então vamos lá, vamos continuar, que eu acredito que nós estamos no caminho certo.